Então, hoje, nós vamos dar sequência ao estudo sobre a inserção do jovem no mundo do trabalho. Então, a gente vai, deixa eu cortar aqui para a nossa tela principal, tá certo? Em que vocês têm aí o nosso título, O Jovem Aprendiz no Mundo do Trabalho. Eu preciso só pegar aqui meu passador. Opa, agora chegou, beleza, ótimo. Então é o seguinte, o Jovem Aprendiz no Mundo do Trabalho, inclusive estamos seguindo a aula que nós fizemos no encontro passado, ao qual nós discutimos o trabalho no menor, e aí a gente mostrava dados que denunciavam justamente essa presença do menor, ou seja, crianças a partir dos 5 anos e adolescentes até os 14 anos, mas segundo a ONU, até os 17 anos inseridos no mundo do trabalho, e o quanto isso é uma questão muito séria, ainda é uma questão muito séria para pensar o futuro, tá? Então, bom, hoje eu estou aqui muito bem acompanhado, nessa sexta-feira. Então, estou aqui com Elaine, nossa intérprete de Libras, que faz sempre esse trabalho muito bacana, para que as nossas aulas cheguem a todos e todas. Então, muito obrigado, Elaine, por estar aqui conosco. E também estou acompanhado pela nossa querida professora de língua portuguesa, a professora Camille Borba. Professora, seja bem-vinda à nossa aula de LT, e aqui fazendo o nosso... Olá, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu novamente. Por quê? Porque essa aula é maravilhosa, informativa, e se eu fosse vocês, pega aqui a dica. Se fosse vocês, eu prestaria atenção dobrada. Por quê? Porque é uma aula que pode ajudar vocês a realmente pensar concretamente no futuro, E questionar algumas coisas do presente. Então, como vocês sabem, o chat está aqui, qualquer coisa gritem. Eu sou enxerida, então pode ser que eu responda aqui algumas coisas, ou qualquer coisa eu passo para o professor Henrique responder, tá? Um cheiro, é um prazer estar aqui, até daqui a pouquinho. Olha, eu adoro a companhia da professora Camille aqui nas minhas aulas, porque ela é inteligente, ela é bonita e ainda ajuda na minha autoestima, Então, dá um up na aula, isso é muito massa. Então, é o seguinte, gente, vocês querem participar do chat, querem conversar aqui conosco, mandar sua pergunta, enfim, interagir, mostrar de que escola vocês são. Então, baixa o aplicativo do Educa Recife, tá certo? Então, é o seguinte, vai aparecer aqui no nosso canto da tela, os QR Codes para vocês baixarem, tá certo? O aplicativo, seja no sistema iOS, seja no sistema Android. Ah, professor, não estou conseguindo fazer isso agora não estou com o aparelho na mão, não tem problema. Vocês podem depois ir lá na loja de aplicativos, ou então vocês podem depois ir lá na nossa página do YouTube, rever a nossa aula, chegar a esse momento, para fazer a leitura do aplicativo, e também poder tirar dúvida, assistir algum momento específico da aula, ou a aula toda, que é legal, enfim. Então, fiquem bem à vontade, vocês têm várias oportunidades, várias possibilidades para poder acompanhar nossas aulas. Inclusive, eu vou dizer, está uma cobrança aí, o pessoal do 9º ano precisa participar mais do chat. Então, se você estiver acompanhando o chat, por favor, apareça, dê sinal, diga aí de que escola vocês são, enfim, então... animando aí o pessoal do 9º ano, tá bom? Então, dado todos os recados, feito todos os comentários, assim, faltou um abraço para todos os professores e professoras da Rede Municipal do Recife, estamos juntos aí nessa batalha pela educação na nossa cidade, do nosso povo, tá certo? Então, não só da nossa cidade, do nosso povo em geral, Então, acho que é uma demanda nossa, um trabalho nosso. Gente, e aí quando a gente está falando que a professora Camille diz assim, olha, a gente precisa pensar no futuro, E a aula de LT... Introdução às leis trabalhistas, a gente não está só falando sobre leis, mas a gente fala sobre o mundo do trabalho, seus problemas, seus encaminhamentos, e aí, na aula passada, a gente estava falando sobre as questões ilegais da inserção da criança e do jovem no mundo do trabalho. Hoje a gente vai ver como esse jovem, essa jovem, pode ingressar no mundo do trabalho de forma legal, ou seja, amparada pela legislação, tá? Então, vamos ver isso aí direitinho e analisar alguns dados ainda da aula passada que for faltando, tá? Então, a questão que eu coloco aí para vocês, você sabia que a partir dos 14 anos, ou a jovem, ou o jovem, a jovem, pode ingressar no mercado de trabalho? Sabe como? Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, na aula passada, discutimos, o trabalho infantil, a situação do trabalho infantil, apresentando alguns dados, discutindo alguns dados. Então, nosso robozinho já está dizendo, essa aula foi importante, foi muito importante. Afinal de contas, não é só porque eu fiz a aula, porque eu dei a aula, mas é porque, gente, discutir esse problema da inserção do trabalho infantil é uma coisa muito séria, Porque
Infelizmente, muitas crianças, muitos jovens são inseridos em condições de trabalho, né, sem ter nenhum tipo de amparo, negando a infância, o direito de brincar, de descobrir coisas, de estudar, de planejar melhor o seu futuro, né, e acaba realmente passando muito tempo inserido em condições duras de trabalho, e aí bloqueia, né, muito do que essas pessoas poderiam conquistar no futuro. Tá? Hoje, né, nós vamos estudar, né, as condições em que o jovem ou a jovem, ou as jovens, né, podem se inserir nas relações de trabalho. Então, bora nessa, né? O robozinho está animado aí. Vamos nessa, gente. Então, olha só. Eu vou só retomar um ponto da aula passada, né? Quando a gente estava falando sobre o trabalho infantil. Então, só o conceito que eu trouxe para vocês. Então, o trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. E eu falei para vocês que no Brasil, não é proibido a inserção, tá certo, do jovem abaixo de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que é o que nós vamos ver hoje. O menor aprendiz ele pode se inserir no mundo do trabalho a partir dos 14 anos. Tá certo? Então, antes disso não pode de forma nenhuma. Antes dos 16 anos, só se for menor aprendiz. Beleza? Certo? E aí, eu estava mostrando uma série de dados para vocês, e esses dados, ficou faltando só trabalhar melhor esses dados aqui, né? Que foram os últimos da aula passada, no qual nós estávamos analisando o trabalho infantil no Brasil. Então, eu mostrava para vocês que quase 1.768.000, né, crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão inseridos no mundo do trabalho. E aí, esses dados nos apontam para algumas questões que estão relacionadas à desigualdade social no Brasil, assim também como a desigualdade racial, então, que é uma questão muito séria, porque entre essas crianças e adolescentes, né, bem mais da metade, 66,1%, são pretas ou pardas. Né? E é justamente essa população que está em condição, né, econômica, né, em uma condição econômica mais difícil no nosso país. Não é? Daí, seguindo esses dados, mais da metade também, 53,7%, estão entre 16 e 17 anos, 25% entre 14 e 15 anos e 21%, e aí é um dado ainda mais preocupante, entre 5 e 13 anos, tá certo? Bom, e aí a gente também tem essa distribuição entre meninos e meninas, né? Então, a maior parte desses jovens e crianças que estão inseridos no mundo do trabalho são meninos, 66,4%, né? Que é cerca de 1.174.000, enquanto 33,6%, que corresponde a cerca de 594.000, são meninas. Inclusive, acho que a gente precisa pensar o seguinte, eu falei isso na aula passada, esses dados são os que foram alcançados, não é, pelos órgãos, né, que fiscalizam o trabalho, né, que foram apanhados, crianças trabalhando, mas a gente pode imaginar todo um mundo de jovens e crianças que trabalham e que não foram inseridos nesses dados, não foram alcançados pelos órgãos competentes que fiscalizam, que analisam, que estudam essa condição de trabalho, infelizmente. Então, a gente pode imaginar que a situação é ainda pior do que isso que eu mostro para vocês. Né? Então, eu terminei a aula passada dizendo justamente o seguinte, por que a gente precisa investir tanto no estudo? Né? Então, esses dados, eles nos ajudam a pensar isso. Né? Olha, todas as crianças, todos os jovens que acabam tendo que se submeter à condição de trabalho, seja para ajudar a sua família, seja porque, enfim, não tem quem fique com ele, com ela, né? Enfim, as diversas situações. E aí isso prejudica os estudos, principalmente os estudos, além, claro, de todo o processo de desenvolvimento, e também acabar dificultando mesmo, né, essa criança, esse jovem, pensar o seu futuro. Como pensar o futuro se eu estou o tempo todo aqui trabalhando no presente e isso dificulta para eu pensar, né, porque eu me dedique aos estudos, que eu possa sonhar em ser um cientista, de ter uma profissão bastante interessante e poder, né, inclusive, ajudar minha família no futuro. Então, isso é realmente tão relevante a gente pensar, né? Professora Camille, acho que a gente discutiu isso na aula passada, né? Então, esses dados são preocupantes e esse tema realmente precisa ser discutido socialmente, não é? Professor, claro. Eu lembro que a aula passada a gente falou bastante sobre esse recorte, né? De qual infância é protegida, quais corpos infantis é que são colocados para o trabalho, né? E é importante que a gente reflita sobre isso, porque é uma realidade.
eu não vejo um futuro muito próximo em que isso não seja uma realidade se a gente não mudar agora. Se a gente não pensar na proteção dessa infância, se a gente não pensar em métodos de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Aqui no chat nós temos 2 alunas lindíssimas, que são Marcélia, que é do Carla Patrícia, e a gente tem também Rebeca. E aí eu estou perguntando para elas qual a idade delas, porque aí é importante, né? Se você já está numa idade que já pode ser, por exemplo, menor aprendiz, seria um caminho interessante também, sem esquecer jamais do que? Dos estudos, né? Porque o saber e o conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de vocês. É isso aí, né? Então, a Marcélia e a Rebeca, né? Das estudantes, geralmente os estudantes do 9º ano estão ali na faixa dos 14 anos, né? E é justamente a idade em que já pode se inserir na condição de menor aprendiz, né? Considerando tudo que a gente vai colocar aqui na aula de hoje. Beleza? Olha, eu não gosto de colocar muito texto nas nossas apresentações, a gente faz o possível, mas eu queria só mostrar a lei que regulamenta né, o contrato de trabalho de aprendizagem, que é justamente o que fundamenta, né, a inserção do trabalho do menor aprendiz. Então, ele é baseado numa lei de 2000, tá? Então, a lei 10.097, 19 de dezembro de 2000, ela diz assim, ó: contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, eu vou dizer esse prazo depois, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 18 anos inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional, metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então é isso que diz a lei, né? Então ela vai regulamentar, ela vai dizer exatamente em que idades as pessoas podem se inserir na condição de menor aprendiz, ela estabelece que esse contrato ele tem um prazo de validade, a gente vai ver que ele não pode ir além de dois anos, que esse jovem ele precisa ter de fato o tempo para poder estudar, não pode ser submetido a condições, né, insalubres, trabalhar à noite, qualquer coisa que possa atrapalhar o seu desempenho. Então, a grande questão que nós pensamos aqui é justamente o seguinte: se é para os jovens se inserirem no mundo do trabalho, que seja com segurança e dentro de um projeto que possibilite com que ele continue estudando, até estimule, porque muitas vezes esses projetos eles vão associados a uma formação teórica e prática que até nos estimula, né, a olhar o futuro, a pensar o futuro. E muitas vezes a gente precisa, então, que seja dessa forma, e não sem segurança alguma, como infelizmente acontece com muita gente, no caso, com esses mais de 1.700.000 crianças e jovens no Brasil, tá certo? Então é o seguinte: esse contrato ele pode ser de que forma, né? Então, baseado na legislação, que inclusive tentam alterar aí, depois eu vou falar um pouco sobre isso, ele pode ter duração de até 2 anos. Então, mais do que isso não. Então, o contrato ele tem um prazo depois dali, né? Então, imagine que você ingressa ali com 16 anos em uma empresa. Então, depois de 2 anos, você já está maior, então você pode até ser inserido como um contrato efetivo, né, de trabalho, tá? Então, o contrato só pode ter 2 anos. Ele é destinado a jovens entre 14 e 24 anos, tá certo? Então, é interessante porque, mesmo que você seja já de maior, idade adulta, a partir de 18 anos, mas pode ser inserido com contrato de aprendizagem, desde que esteja estudando, desde que esteja vinculado a alguma instituição de ensino, inclusive o ensino superior, né, até os 24 anos, tá? Outro dado importante é o seguinte, né? Essa empresa contratante, ela deve estar comprometida em realizar a formação profissional do jovem ou da jovem, combinando formação teórica e prática. Então, esse ponto ele é muito importante. Eu acho que justamente a questão central do trabalho, do contrato de aprendizagem. Afinal de contas, eu não estou só inserindo esse jovem no trabalho, né? Eu não vou ter apenas a exploração do trabalho. Eu vou, ao menos, ter esse compromisso de inserir o jovem numa formação, né, teórica
eu vou, né, inserir em uma dimensão prática de trabalho também, ou seja, a gente vai fazer, mas eu também vou encaminhar esses jovens para uma instituição, né, para aprender um curso técnico, por exemplo, tá? Então, seja de uma instituição privada, seja de algo encaminhado pelos próprios governos, seja municipal, estadual, federal. No final vou dar umas dicas sobre isso, tá? Mas a questão é que essa questão da aprendizagem teórico-prática, ela é muito importante nessa condição de trabalho. Eu separei aqui um videozinho bem bacana para vocês, é um vídeo produzido pelo governo federal, que o título é Super Socorro, né? Super Socorro, Socorro é um personagem que vai, né, ajudar, dar informações sobre o mundo do trabalho. E aí, esse vídeo ele fala quais são os direitos do menor aprendiz, né? Então, vamos soltar aí o vídeo e vamos acompanhar com atenção quais são esses direitos do jovem aprendiz. Confira aí o vídeo. Benefícios que ele pode ter como menor aprendiz. Nesse momento de dúvidas, ele clama por sacar! Mais rápida do que o desejo de todo trabalhador pelo dia do pagamento. Surge nossa heroína que estava no supermercado fazendo as compras do mês. Oh, super socorro! Quais os direitos de um menor aprendiz? O direito do menor aprendiz é que seu trabalho não pode ser noturno, perigoso ou insalubre. E também deve ser em horários ou locais que não atrapalhem os estudos. O aprendiz tem direito à carteira assinada e só pode trabalhar até no máximo 6 horinhas por dia. O menor aprendiz também tem garantias como seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, 13º e férias junto ao recesso escolar. Aí sim, hein, chuchu? Pode ser aprendiz todo jovem entre 14 e 24 anos que esteja matriculado e frequentando a escola direitinho, viu? Ou quem fizer parte de programas de aprendizagem. A inscrição do menor aprendiz é feita direto nas empresas cadastradas que também divulgam as vagas. Moral da história: o trabalho não pode prejudicar o desenvolvimento do jovem. Tem direito à carteira assinada e trabalha até 6 horas por dia. Garantia de 13º salário, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo e férias. Estudantes entre 14 e 24 anos ou que participe de programas de aprendizagem. Inscrição nas empresas cadastradas. E mais uma vez o dia foi salvo graças a Super Socorro, que mostrou que mais importante do que um jovem pagar seus próprios boletos é nunca parar de estudar. E quando a próxima dúvida aparecer, você já sabe quem chamar! Pois é, então vocês podem consultar aí, né, jovemeaprendizbr.com.br, né? Então, se você for um jovem, né, como o vídeo está dizendo aí, então estiver interessado, vocês podem buscar ainda mais informações, mas a gente pode aqui, né, discutir alguns aspectos desse vídeo, né, um vídeo bastante animado aí, né? Se vocês gostaram, comentem aí no chat se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem assistir mais vezes, né? Então é o seguinte, nós vimos que o trabalho, né, do jovem aprendiz, ele está inserido dentro de algumas regras bem, né, construídas para que, né, que não haja nenhum tipo de uma exploração e que possa atrapalhar, né, esse encaminhamento do jovem. Então é o seguinte, esse trabalho, como a gente viu aí, não pode ultrapassar 6 horas diárias, é diferente do trabalho regular, ao qual, né, a pessoa está submetida a 8 horas de trabalho no mínimo. Na verdade, isso pode, né, chegar a 44 horas semanais. No caso do jovem aprendiz, ele não pode ultrapassar 6 horas diárias, tá certo? O trabalho não poderá ser noturno ou em condições insalubres, a gente viu isso. Quer dizer isso, né? Olha, o trabalho noturno, ele de fato acaba, né, apenas adultos podem se inserir, né, dentro de um contrato regular de trabalho, e condições insalubres são condições que podem afetar a saúde, né, da pessoa. Tá? Então, existem alguns trabalhos que realmente mexem com, por exemplo, produtos químicos, tá? Ou inseridos em condições, por exemplo, de um calor intenso. Então, tudo isso são condições insalubres, elas prejudicam a saúde das pessoas. Alguns trabalhos que são insalubres, né,
por exemplo, no caso da saúde, por exemplo, né? Você trabalha no hospital, por exemplo, em contato direto com pessoas que estão doentes, é um trabalho insalubre, né? Você recebe, inclusive, um adicional de insalubridade. No caso dos adultos, no contrato regular, tá bom? E aí essas pessoas têm uma condição de aposentadoria diferenciada, foram direitos que foram conquistados. Então, o trabalho insalubre tem condições bem específicas. Okay? Então, o jovem não pode se inserir. Então, o jovem ou a jovem deve estar matriculado em instituição de ensino, caso não tenha concluído o ensino médio. Olha só, esse também é um dado muito importante. Você não pode se inserir num trabalho na condição de jovem aprendiz se você não estiver estudando, tá? Então, você tem que estar na escola e, diga-se de passagem, você tem que comprovar regularmente que você está frequentando sim, mostrar a sua frequência, notas, se por acaso o seu desempenho baixar, você começar a tirar nota ruim, não assistir aula, então você não vai ter o direito de continuar trabalhando nessa condição. Ou seja, está tudo desenhadinho ali para a gente poder, né, ter condições melhores, tá certo? E aí vamos falar sobre alguns direitos que o vídeo trouxe para a gente, tá? Um deles é que, uma vez que você está inserido num contrato de trabalho, né, como jovem aprendiz, mas é um contrato que vai ser firmado. Então, você vai ter sim, né, o registro, inclusive na sua carteira de trabalho, que você teve essa experiência, né, como jovem aprendiz, tá certo? Então, a gente vai ter firmado lá. Alguns direitos, né? A gente falou do FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que é justamente um recurso que ele é depositado numa conta específica para você e que você pode retirar assim que termina o contrato de trabalho, tá certo? Dependendo das condições, a gente pode tirar uma porcentagem daquilo ali e esse dinheiro fica lá acompanhando na sua vida profissional. Assim também como os direitos, né, do INSS, né, que aí a gente vai desde um dado da seguridade em caso de um acidente e você continuar recebendo, né, vai para a aposentadoria, enfim, então o INSS é muito importante para a vida do trabalhador, da trabalhadora. Além disso, a gente tinha falado, né, o proporcional do salário mínimo, esse é um ponto importante. Por que eu estou colocando proporcional? Porque existe o salário mínimo, mas o jovem aprendiz ele trabalha um tempo menor. Então, isso quer dizer o seguinte, que aí o salário mínimo é dividido por horas, e aí você vai ganhar o compatível com o trabalhado. Se você trabalha 6 horas por dia, então você vai, né, fazer o cálculo ali, certamente é menos do que um salário mínimo, mas a hora trabalhada ela é compatível justamente ao salário mínimo, tá certo? Então vai ter a referência do salário mínimo, pelo menos. Então, essa é uma outra coisa que está lá bem organizada. E aí falou, né, o descanso remunerado, que é uma coisa que os trabalhadores, de modo geral, conquistaram, né? Por exemplo, geralmente são aos domingos, mas existem alguns trabalhos que é por escala, né? Então, você pode folgar numa terça-feira, por exemplo. Então, depende da empresa, né? Tá certo? Mas o descanso remunerado, as férias, está tudo garantido lá, assim como os outros contratos de trabalho. Então, isso é muito bacana, né? Então, é o seguinte, apesar de atender às necessidades financeiras, né, o programa visa a inserção do ou da jovem através da aprendizagem teórica e prática, né? Então, esse é um ponto, né, professora Camille, que a gente precisa estar sempre destacando aqui, essa importância da educação, de pensar o futuro, né? E aí aproveito para perguntar se tem gente aí, se as meninas falaram mais alguma coisa no chat, se tem mais gente que apareceu aí do 9º ano, ou a gente vai continuar, né, reclamando com o povo aqui do 9º ano. Professor, então, eu acho que estão todos muito atentos, porque o vídeo foi realmente informativo demais, né? Porque dá condições deles também pensarem, refletirem, ajustarem a sua realidade, caso queiram ser queiram ser menor aprendiz, né? No chat, então, infelizmente, não tivemos mais nenhuma manifestação, mas eu acho que eles estão bastante pensativos. Eu estou, né? Estou aqui refletindo, e é muito importante que a gente lembre que é direito de vocês condições de trabalho dignas, que não sejam insalubres, que não sejam perigosas, que não passem das 6 horas, que olha, a gente trabalhar 8 horas por dia ou mais é puxado, não é muito tranquilo não. E o mais importante, né, a frequência escolar, porque eu vejo isso como uma chance de você conciliar, né, o aprendizado prático de uma profissão e também conseguir se manter na escola e sonhar, né, e poder, sei lá, poder ter a chance de ser quem você quer ser.
Mas fora isso, está tudo aqui quietinho. Eu que estou falando mais do que todos eles juntos aqui. É isso aí, professora. Obrigado, né? Essa participação é sempre muito bacana aqui na nossa aula. Mas acho que essa questão de você se inserir em alguma atividade profissional e você ir com qualidade, né? E que as empresas possam dar essa assistência a esses jovens, né? De aprender algo, né? De poder levar isso um pouco mais adiante, quem sabe até, né, se qualificar mais, né, dependendo do setor, né, então vou estudar mais um pouco sobre isso, né, e de me tornar um profissional, voltar para essa empresa já formado, quem sabe, né, então eu acho que é muito bacana. É importante dizer, inclusive, que as empresas de grande porte, existe a legislação que, inclusive, estabelece que ela pode ter até 15% do corpo de funcionários como jovens aprendizes, então isso é um estímulo para que as empresas também possam atrair jovens, né, para o seu corpo profissional, ensinar, preparar, e até para as próprias empresas, né? Você que é empresário, estiver acompanhando aí, de repente vocês podem, né, contribuir também para o futuro de um jovem, né, ajudando, né, então, inserindo no mundo profissional, mas também ajudando para que ele possa se preparar, ela possa preparar, enfim, e retornar numa condição, né, melhor. Eu conheço um caso bem interessante de uma jovem que ela entrou numa empresa, uma grande montadora de veículos como jovem aprendiz, aí terminou o período, ela continuou estudando, fez engenharia, depois volta como engenheira para a empresa. Veja que história bacana, né? Ou seja, ela gostou daquele mundo, observou bem, aprendeu como fazer algumas coisas, e aí continuou estudando, depois volta como engenheira para ir para coordenar os processos que antes ela acompanhava ali. Então, é uma história muito bonita e eu espero realmente ver essas histórias como essas, né, replicadas aí na vida de vocês, né? A gente sempre quer muito bem, né, de vocês, a gente sabe, conhece as comunidades do Recife, das nossas escolas, né, dos nossos estudantes, e a gente sabe que, né, existe um caminho muito importante para a gente poder avançar na vida, é justamente através do estudo, né, da preparação, por isso que a gente fala tanto sobre isso. Para fechar, gente, eu quero chamar a atenção de duas instituições que fazem um trabalho importante, é o Senai e o Senac, né? Então, né, o Senai tem programas de aprendizagem voltado para a indústria e o Senac para o mundo do comércio e serviços. Então, vocês podem, por exemplo, procurar o Senai, o Senac, por exemplo, para inserir num curso, né, de inserção profissional, aliás, cursos técnicos que eles oferecem e eles têm programas de inserção profissional. Agora, professor, como é que eu vou conseguir, né, uma condição de menor aprendiz? Na verdade, as empresas que oferecem, né, as vagas. Então, é preciso a gente estar atento, né, à oferta das próprias empresas, elas que têm que divulgar. Então, nenhuma outra instituição está autorizada a fazer isso. Mas estão dando um caminho, né? Então, tem esses programas de aprendizagem, o Senai e o Senac. São dois exemplos, mas existem outras empresas também que estão inseridas nesse processo, né? Então, eles oferecem cursos e esses cursos, eles apontam justamente para a inserção do jovem na condição de menor aprendiz, tá certo? E aí, gente, para terminar, eu vou deixar aqui uma atividade e alguns comentários. Então, a atividade, ó, primeiro ponto aqui para vocês, construa um quadro que explique as condições e direitos do programa Jovem Aprendiz. Leve isso para o seu professor, para a sua professora, discuta com seus colegas, né? 2, por que é tão importante para o jovem e a jovem continuar investindo na educação? Tá? E 3, pesquise se existe algum jovem ou alguma jovem do seu bairro que está inserido no programa Jovem Aprendiz e aí converse com ele ou com ela, né? Escute mais sobre a experiência dela, enfim, e veja como é que você pode também se inserir caso seja seu interesse, caso seja uma necessidade também. Então é isso. Professora Camille, muito obrigado pela participação, por estar no chat aqui conosco hoje. E agradeço, é sempre uma honra estar aqui. Um beijo para vocês, um beijo enorme. A gente se vê daqui a pouquinho na aula de língua portuguesa às 9h30. Não percam, tá certo? Um cheiro enorme, até a próxima. Daqui a pouquinho a professora Camila vai estar aqui com a professora Viviane. É hoje a Viviane que está aqui? Não. Adriana. É. Pronto, então a professora Camila e a Adriana vão estar aqui no chat com vocês. Gente, ó, continuem pensando sobre esse mundo do trabalho, depois eu vou repercutir isso com vocês. Ontem eu li uma matéria que existem projetos no Congresso que querem até inserir crianças de 13 anos no mundo do trabalho, sem ser como menor aprendiz. A gente precisa recusar esse tipo de coisa, né? Então, a gente não pode aceitar essas arbitrariedades. Mas é isso aí. Elaine, muito obrigado por estar conosco aqui, né, fazendo o seu trabalho como intérprete e fazendo nossas aulas chegarem a todos e todas. No mais, gente, muito obrigado, valeu, né? Agora com vocês a aula de artes, com a professora Dini e a professora Vilma. Beijo para vocês, até a próxima.